Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em um dos episódios mais conhecidos da história, mas que, ao mesmo tempo, esconde detalhes surpreendentes, fatos pouco contados e significados que vão muito além do que geralmente se ouve por aí, sobre a paixão de Cristo. E o mais interessante é que mesmo que você não siga nenhuma religião ou não se considere uma pessoa de fé, essa história é capaz de mexer com a forma como a gente enxerga valores como justiça, poder, humanidade e legado. Então, prepara, aí seu café, se ajeita na cadeira, porque o que vem agora é daqueles conteúdos que fazem a gente refletir, repensar e enxergar um velho conhecido com novos olhos. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e fazer parte desse espaço onde a gente conversa sobre história, cultura, curiosidades e tudo aquilo que desperta a nossa vontade de entender melhor o mundo e os acontecimentos que marcaram a humanidade. Lembre-se, aqui no canal Mundo do Saber é onde a fé encontra o entendimento. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu durante a chamada Paixão de Cristo? A gente cresce ouvindo essa história, nas igrejas, nos filmes de Semana Santa, nas procissões. Ela faz parte da cultura, da tradição, da fé de milhões de pessoas. Mas será que tudo que a gente aprendeu sobre isso é realmente o que aconteceu? Ou será que existem detalhes que o tempo escondeu, curiosidades que poucos contam e fatos que até estudiosos seculares consideram impressionantes? E se eu te dissesse que por trás dessa narrativa tão conhecida existem pontos pouco falados, momentos que a tradição não destaca e situações que, mesmo para quem não acredita ou não segue uma religião, são no mínimo fascinantes? Hoje, eu quero te contar 5 curiosidades sobre a paixão de Cristo que muito provavelmente você nunca ouviu falar. E posso garantir, a última delas é, de longe, a mais impactante. Aquela que vai mexer com você, não importa o que você acredita. Mas antes de começar, deixa aqui nos comentários qual cena ou qual detalhe dessa história mais te marcou até hoje. Pode ser uma imagem, uma frase, uma passagem da Bíblia ou aquela cena clássica do filme em que o coração aperta. Escreve aí enquanto o vídeo continua, porque o que vem agora vai te surpreender. Talvez você conheça os fatos principais: a traição, o julgamento, o caminho até a cruz, a crucificação e depois a ressurreição. Mas por trás dessa sequência que a maioria conhece, tem muito mais acontecendo. São detalhes históricos, religiosos e humanos que, quando a gente para olhar de perto, mudam a forma como a gente entende esse episódio. Então, vem comigo, porque agora a gente vai começar. Primeira curiosidade. Pouca gente sabe, mas o julgamento de Jesus, aquele que levou à sua condenação à morte, foi ilegal sob as próprias leis da época. Isso mesmo. Tanto as leis religiosas dos judeus quanto as leis civis dos romanos estabeleciam regras muito claras sobre como um julgamento deveria acontecer, e nenhuma delas foi respeitada nesse caso. Para começar, o julgamento aconteceu à noite, e isso já era proibido. Pela tradição judaica, processos que envolvessem risco de vida não podiam ser feitos no escuro, só à luz do dia, e de preferência no Sinédrio, que era o tribunal religioso oficial, com todos os seus membros presentes. Mas no caso de Jesus, tudo foi feito às pressas, no meio da madrugada, de forma improvisada. Outro ponto: todo acusado tinha o direito de apresentar testemunhas de defesa. Mas Jesus não teve essa chance, muito pelo contrário. As testemunhas de acusação, segundo os próprios relatos bíblicos, se contradiziam entre si. Nenhuma delas conseguia manter uma história coerente. E ainda assim o processo seguiu. Além disso, era tradição que a pena de morte só pudesse ser aplicada depois de um intervalo de pelo menos um dia entre o julgamento e a execução. Um tempo para reflexão, revisão da sentença e, se possível, absolvição. Mas no caso de Jesus, tudo aconteceu em poucas horas. Da madrugada até a crucificação no começo da tarde da sexta-feira. E tem mais. O motivo da condenação também mudou no meio do caminho. Diante do Sinédrio, a acusação era de blasfêmia, por Jesus se declarar filho de Deus. Só que blasfêmia, para os romanos,
não era crime capital. Então, quando levaram Jesus até Pilatos, o governador romano, eles mudaram o discurso e o acusaram de incitar o povo contra César, o imperador, e de se autoproclamar rei, o que seria uma ameaça política. Isso tudo mostra que, mais do que um julgamento legal, aquilo foi uma manobra política e religiosa. Uma situação armada construída às pressas, cheia de irregularidades e interesses por trás. Até estudiosos seculares que analisam os processos jurídicos antigos reconhecem que esse julgamento violou praticamente todas as regras de justiça que existiam na época. É interessante pensar nisso porque, ao longo da história, a imagem que ficou foi a de um julgamento formal, com autoridades religiosas e romanas cumprindo seu papel. Mas na prática, foi uma farsa jurídica, motivada por medo, pressão popular e interesses de quem queria se livrar de Jesus o mais rápido possível. Se você achava que a história da crucificação era só um episódio de violência, agora já percebe que tem muito mais coisa acontecendo nos bastidores e espera só para ver a próxima curiosidade. Segunda curiosidade. Quando a gente imagina Jesus carregando a cruz até o Gólgota, a primeira imagem que vem na cabeça é a dele carregando uma cruz inteira, enorme, pesada, arrastando pelas ruas de Jerusalém, tropeçando, caindo. Essa imagem foi eternizada por filmes, pinturas e encenações, mas na verdade, as coisas não aconteceram exatamente assim. Na prática, quem era condenado à crucificação carregava apenas a parte horizontal da cruz, chamada de patíbulo. A parte vertical, que se chama stipes, já ficava fixa no local da execução. E esse detalhe muda muita coisa na cena. Só o patíbulo, feito de madeira pesada, pesava em torno de 50 a 60 quilos. Imagina, uma peça de madeira dessas apoiada nos ombros de uma pessoa já fragilizada por agressões, chicotadas e humilhação pública. Para completar, o trajeto não era plano nem curto. Jerusalém tem ladeiras, ruas estreitas de pedra e o condenado tinha que atravessar boa parte da cidade, passando por mercados, becos e praças cheias de gente. Era um espetáculo de horror e humilhação pública, feito justamente para desmoralizar o condenado e assustar a população. E foi tão pesado que, segundo os evangelhos, em determinado momento Jesus não aguentou mais carregar o patíbulo. Os soldados precisaram obrigar um homem chamado Simão de Cirene, que estava ali por acaso, a ajudá-lo a levar a madeira até o local da crucificação. Isso mostra o nível de exaustão física e psicológica em que ele estava. Agora, se você achava que a crucificação era só colocar alguém numa cruz e deixar lá, eu já te adianto, não era bem assim. As execuções romanas eram planejadas nos mínimos detalhes para causar o maior sofrimento possível. E a próxima curiosidade vai te mostrar o quanto isso era cruel. Aliás, aproveita agora e comenta aqui embaixo. Você também tinha essa imagem da cruz inteira? Sabia dessa diferença entre o patíbulo e a estaca fixa? Quero muito saber se isso também te pegou de surpresa. Terceira curiosidade. A crucificação é, sem dúvida, um dos símbolos mais conhecidos da história. Mas pouca gente sabe que, na época de Jesus, crucificar alguém era algo absolutamente comum. Era o método padrão usado pelos romanos para executar criminosos, principalmente aqueles considerados uma ameaça ao império. E mais do que uma punição, a crucificação era um espetáculo de terror, um recado público. Os romanos faziam questão de realizar as execuções em locais abertos e movimentados, estradas, entradas de cidades e morros próximos às áreas urbanas eram os lugares preferidos. A ideia era simples. Quanto mais gente visse o condenado sofrendo e morrendo, mais medo o povo teria de desafiar a autoridade de Roma. Era uma estratégia de controle social através do medo. E não eram apenas algumas pessoas que morriam assim. Em determinadas rebeliões, centenas, às vezes milhares de pessoas eram crucificadas de uma vez. Um dos casos mais famosos aconteceu anos antes da crucificação de Jesus, durante a revolta de escravos liderada por Espartaco. Quando Roma reprimiu a revolta, cerca de 6.000 escravos foram crucificados ao longo da Via Ápia, estrada que ligava Roma ao sul da Itália. 6.000 cruzes enfileiradas por quilômetros.
Outro detalhe cruel é que os corpos costumavam ser deixados nas cruzes por dias, até se desintegrarem ou serem devorados por aves e animais. Isso servia não só para aumentar a humilhação do condenado, mas para que a cena ficasse gravada na memória de quem passasse por ali. Era impossível olhar para aquilo e não sentir o peso da punição. E essa prática era tão banal que para os romanos Jesus seria apenas mais um condenado, mais uma cruz, mais um corpo. Só que o impacto daquela crucificação, por causa de quem ele era e do que representava para as pessoas, mudou tudo. Se até aqui você está achando interessante, segura aí, porque a próxima curiosidade revela um detalhe espiritual e simbólico que pouca gente percebe. Um momento que aconteceu no exato instante da morte de Jesus e que carregava um significado tão grande que mexeu com a estrutura da religião da época. Se você já ouviu falar que o véu do templo se rasgou, mas nunca entendeu direito o que isso queria dizer, fica comigo que você vai descobrir. Quarta curiosidade. Um dos momentos mais simbólicos de toda a narrativa da paixão de Cristo aconteceu no instante exato em que Jesus morreu. Segundo os evangelhos, naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e muita gente ouve essa frase e passa batido, sem entender o peso que isso tinha na época. Mas esse detalhe carrega um significado enorme, que vai muito além de uma simples cortina se partindo. Para começar, o Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa dos judeus. Dentro dele, existia uma área chamada de Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos, onde se acreditava que a presença de Deus habitava. E ninguém podia entrar ali. Apenas o sumo sacerdote tinha esse direito. E mesmo assim, só uma vez por ano, no dia da expiação, depois de seguir um rigoroso ritual de purificação. E o que separava o Santo dos Santos do restante, do templo, era justamente esse véu, um enorme tecido espesso, de vários metros de altura e espessura considerável, que funcionava como uma barreira física e simbólica entre Deus e os homens. Quando os evangelhos dizem que o véu se rasgou de alto a baixo no momento da morte de Jesus, isso quer dizer muita coisa. Primeiro, que aquilo não poderia ter sido feito por mãos humanas. Era um tecido gigantesco, pesado. E o fato de se rasgar de cima para baixo indica uma ação vinda do alto, como se fosse um gesto divino. Segundo, que essa ruptura simbolizava o fim da separação entre Deus e as pessoas. A partir dali, qualquer um poderia se aproximar de Deus, sem intermediários, sem sacerdotes, sem barreiras físicas ou religiosas. Para quem vivia naquela época, essa imagem era devastadora. Era como se toda a estrutura religiosa baseada em regras, hierarquias e exclusividades tivesse sido rompida. A ideia de um Deus acessível a todos, independente de posição, raça ou condição social, nascia naquele instante. E é impressionante perceber que esse detalhe está ali, no meio do texto. E muita gente não se dá conta da profundidade dessa cena. E se isso já mexeu com você, se prepara, porque a última curiosidade que eu vou te contar agora é, sem dúvida, a mais impactante. Não só pela importância histórica, mas pelo tamanho das consequências que ela provocou no mundo. Um fato que, mesmo 2000 anos depois, ainda influencia a cultura, a arte, a política e a forma como a gente enxerga o bem, o mal e a ideia de redenção. Pode respirar fundo, porque ela vem agora. Quinta curiosidade. Independente da fé, de cada um existe uma coisa inegável. A paixão de Cristo foi o ponto de partida para o maior movimento espiritual, cultural e social da história da humanidade. A crucificação de Jesus, um homem simples rejeitado pelas autoridades religiosas e condenado como criminoso pelo Estado, deu início a uma corrente de ideias, valores e crenças que atravessou 2000 anos e moldou o mundo como a gente conhece hoje. Para você ter ideia da dimensão disso, basta pensar que antes daquele dia, o cristianismo não existia. Era apenas mais um pequeno grupo de pessoas que seguiam um pregador itinerante na Galileia. Jesus, para os líderes romanos e religiosos, era só mais um perturbador da ordem pública. Um homem perigoso, porque falava de amor ao próximo,
de perdão aos inimigos, de valorização dos marginalizados. Um homem que dizia que os últimos seriam os primeiros, que os pobres eram bem-aventurados, que os perseguidos por causa da justiça eram os verdadeiros herdeiros do reino. Quando ele morreu crucificado, para Roma e para as autoridades religiosas locais, o problema estava resolvido. Mais um rebelde morto. Mas o que eles não esperavam era que aquela morte se tornaria o estopim de uma transformação que atravessaria fronteiras, séculos e culturas. Os seguidores de Jesus, antes temerosos e escondidos, passaram a pregar abertamente sua mensagem. E essa mensagem, que nasceu pequena, se espalhou de forma tão rápida e intensa que poucos séculos depois, o próprio Império Romano, aquele que o havia executado, declarava o cristianismo como religião oficial. Mas o impacto foi muito além da religião. A história da paixão de Cristo influenciou profundamente a arte, a literatura, a filosofia, a música, as leis e a própria forma como a sociedade ocidental passou a enxergar conceitos como misericórdia, perdão, dignidade humana e valor da vida. Obras-primas como as pinturas de Michelangelo na Capela Sistina, as esculturas de Bernini, as composições de Bach e Mozart, os textos de Dostoiévski, Victor Hugo e Machado de Assis, todos eles, em algum momento, beberam dessa fonte. A própria ideia de direitos humanos, de igualdade de todos perante Deus e de que a vida do mais pobre ou marginalizado tem o mesmo valor que a de um rei, encontra raízes no legado deixado por aquela cruz fincada numa colina em Jerusalém. A partir dali, a noção de sacrifício pelo outro, de amor incondicional e de redenção, ganhou um novo significado e passou a fazer parte do imaginário coletivo da humanidade. E o mais impressionante é que, mesmo para quem não acredita em Deus, a história da paixão de Cristo continua ecoando. Ela está nos filmes, nas músicas populares, nas expressões de linguagem, nas referências culturais e até nos julgamentos sociais que fazemos. Toda vez que alguém fala em carregar a sua cruz, em sacrifício pelo próximo ou em perdoar quem te faz mal, está, de certa forma, repetindo fragmentos daquela história. Essa é a curiosidade mais impactante de todas, porque não é só um detalhe histórico ou religioso. É a constatação de que um acontecimento específico, há 2000 anos, protagonizado por um homem comum, condenado à morte, foi capaz de mudar a rota da história da humanidade, de influenciar reis e camponeses, artistas e pensadores, crentes e ateus, de fazer o mundo olhar ainda hoje para uma cruz e enxergar nela não só morte, mas também vida. E se você chegou até aqui, parabéns. Porque não é todo mundo que se permite mergulhar fundo em histórias que, mesmo tão antigas, ainda moldam quem a gente é. E se alguma dessas curiosidades mexeu com você, se fez repensar ou ver essa história com outros olhos, deixa aqui o seu comentário. Quero muito saber qual delas mais te surpreendeu. E se quiser, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se emocionar com esse conteúdo. Obrigado mais uma vez, e não se esqueça, aqui no canal Mundo do Saber, é onde a fé encontra o entendimento.